Caramba, esqueci de pôr a música. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom receber vocês, coisa boa. Legal demais saber que as pessoas estão participando com a gente aqui. Comigo e com o Noel Gallagher. Tá tocando aqui ao vivo um clássico do British Pop. Essa música é um hino, né? Wonderwall. Gosto muito dela. E sejam bem-vindos. Eu agradeço a presença de todos. É um prazer estar por aqui. De novo, como todas as segundas-feiras eu tenho estado. Satisfação enorme falar com vocês sobre algumas coisas que são absolutamente muito importantes. Quero agradecer todos aqueles que participaram da minha caixa de perguntas de ontem para hoje. Eu acho que eu nunca tive um engajamento tão grande na minha caixa de perguntas. Nunca recebi tanta pergunta quanto eu recebi de ontem para hoje. Não consegui responder todo mundo. Até porque a gente tem que trabalhar, né? Então hoje cedo, ontem eu respondi bastante coisa até quase 1h da manhã. Depois eu acabei indo dormir. Hoje eu acordei enquanto eu estava na clínica no começo do trabalho, devagarzinho, tomando meu café, acabei respondendo algumas coisas. Entre uma consulta e outra eu respondi algumas coisas, mas eu nunca tive um engajamento tão grande nas minhas caixas de perguntas. Eu quero agradecer a todos vocês que tiveram essa oportunidade de participar com perguntas, com dúvidas e assim por diante. Hoje é um dia importante, né? A gente vai falar sobre aquilo que a gente faz que pode fazer com que o seu tratamento seja atrapalhado, né? Então é importante que a gente foque um pouco nessas questões, o que atrapalha um tratamento capilar, né? O que faz com que um tratamento capilar não tenha sucesso, o que eventualmente faz com que um paciente ele não atinja aqueles goals que ele gostaria de atingir. Tem muita gente que às vezes na tentativa de ajudar acaba atrapalhando a si mesmo durante um tratamento. Então é com grande satisfação, com grande alegria que eu estou aqui hoje mais uma vez. Semana que vem nós temos uma live especial. Eu vou ter um convidado aqui, que é o Caio Augusto, que é um educador físico. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões vinculadas a 3 questões muito importantes, né? Como a atividade física ela pode ter um papel positivo, como a atividade física pode evoluir para algo negativo na queda capilar, e por último nós vamos falar sobre algo que é uma especialidade do Caio Augusto, que é dor muscular, dor osteoarticular. Então fica aí o convite para vocês participarem da live da semana que vem, aqui também, segunda-feira, 21h. Amanhã eu devo divulgar essa live. Também queria convidar vocês para olharem hoje no meu feed. Eu pus uma homenagem para um grande amigo ali, que é uma pessoa que de alguma maneira me agrada eventualmente, fazendo um trabalho lindo, né? Fazendo pinturas de fotos que eu mando para ele, e que hoje ilustra. Hoje tem 2 fotos dele ilustrando a minha sala de atendimento aqui na Clínica Gatri. Eu não estou na Gatri hoje, eu estou falando da Clínica Gatri porque é aqui em São Paulo, que é o Paulo Cabral. Pois entrem aí, saibam um pouquinho daquilo que eu penso do Paulo Cabral e por que o Paulo Cabral é uma referência para mim, né? É uma referência de artista, é uma referência de pessoa, é uma referência de pai de família. Então, se vocês puderem conhecer um pouco o trabalho dele, vão ver que o Paulo Cabral é uma pessoa absolutamente incrível. Gente, que prazer, né? Ver o pessoal chegando, ver o pessoal entrar. Então eu queria dizer para vocês que eu separei alguns temas importantes. Alguns desses temas têm a ver com a minha caixa de perguntas. Então eu vou dar um pouco de atenção para eles, porque de certa forma eu não os respondi ao longo do dia.
mas já eram temas que de alguma maneira eu iria trabalhar dentro da live de hoje, né? Então, o que você pode fazer o que você faz, não é que você pode fazer, o que você faz que atrapalha o seu tratamento de queda de cabelo, né? Então, a gente precisa ter uma linha de algumas coisas que atrapalham. Eu separei um material aqui, eu fiz algumas anotações, eu sempre gosto de fazer um script importante, e não vai ser diferente com hoje. Separei alguns temas que eu acho que são aqueles que mais me chamam a atenção, aqueles que mais se repetem, né? Aqueles que mais se repetem. O primeiro dos temas que eu gostaria de dizer para vocês, principalmente você que é paciente, você que tem queda de cabelo, você que tem problema capilar, né, que muitas vezes está em tratamento, eu acho que o maior erro que você pode cometer, é você achar que o que serve para você o que serve para uma outra pessoa serve para você. Quantos e quantos pacientes chegam para nós em atendimento e viram para mim e falam assim: Ademir, eu comecei a usar a receita de uma amiga, eu comecei a usar o remédio que foi passado para um primo meu, para uma prima minha. Cara, isso daí é um baita de um pecado, é uma coisa das mais terríveis que você pode fazer. As pessoas, elas cometem um erro importantíssimo, que é acreditar que o tipo de queda de cabelo que elas têm é o tipo de queda de cabelo que outras pessoas têm. Então, desmerecer o diagnóstico através de uma crença de que toda queda de cabelo é igual é um dos principais erros que as pessoas cometem, né? Muitas vezes a gente tem, naturalmente que a gente tem quedas de cabelo que são mais comuns, tipo alopecia endogenética, eflúvio telógeno, e que essas quedas, elas podem de alguma maneira coexistir. Mas a partir do momento que um paciente ele acaba acreditando que a receita que serve para ele serve para um parente, que ele pode passar isso para frente, ou que aquela pessoa acredita que a receita de uma outra pessoa pode servir para ela está cometendo um pecado gravíssimo, né? Quem trabalha na área sabe o quanto que a gente tem que ser cuidadoso naquele sentido de avaliar o couro cabeludo de uma maneira muito significativa. E não só avaliar o couro cabeludo, avaliar as queixas da pessoa como um todo e a saúde da pessoa como um todo. Então, nesse sentido, não se trata apenas de uma receita, não se trata de um remédio, não se trata de uma condição física, a perda capilar. Se trata da gente olhar o indivíduo como um todo e tentar entender aquele organismo, aquela pessoa, aquela psique que está vivendo uma queda de cabelo. A partir do momento que você esquece que você é único e você passa a acreditar que, de certa forma, aquilo que serve para o outro serve para você e aquilo que serve para você vai servir para aquela pessoa para quem você está passando a receita para frente, você está incorrendo num erro gravíssimo, né? Esse é um erro de alta gravidade. Eu falo isso porque eu sei que tem pacientes meus aqui na live e muitos desses pacientes que estão aqui chegam muitas vezes com inflamação de couro cabeludo, descamação de couro cabeludo, afinamento, diminuição de densidade capilar ou outros quadros que estejam envolvidos com queda de cabelo, tipo tricodínia, que é a dor do couro cabeludo. Tem alguns pacientes que têm já um quadro avançado de dermatite, que precisa de uma orientação especial. Cara, e os caras ficam trocando medicamento com outras pessoas como se aquilo fosse algo, primeiro, saudável e aquilo que fosse resolver o problema delas, né? Muitas vezes não só resolve, como interfere negativamente no sentido de promover um quadro mais amplificado do problema, acelera o problema. Isso é crucial. Então, a primeira coisa que você deve fazer é nunca acreditar que aquilo que serve para uma outra pessoa vai servir para você. Ah, mas eu usei e funcionou. Cara, o que importa? As coincidências também existem nessa situação, né? Coincidência é uma coisa muito frequente. Eflúvio telógeno resolve sozinho, por exemplo. Para uma grande maioria das pessoas, o eflúvio telógeno agudo resolve sozinho. E se você usou uma medicação de uma outra pessoa e já era a hora do teu eflúvio melhorar espontaneamente? Será que foi a medicação ou será que foi uma melhora espontânea? E se era um eflúvio telógeno que iria se resolver espontaneamente, através do uso da medicação de uma outra pessoa, você está mantendo ele em atividade.
Então pensem bastante quando vocês forem pegar a receita de uma outra pessoa, quando vocês forem pegar suas próprias receitas e passarem para outras pessoas. Isso e passar para outras pessoas. Isso não funciona, né? Uma outra coisa que é importante, que é um erro gravíssimo, é a pessoa acreditar que ela pode sair com uma receita hoje do atendimento, uma receita neste momento, e que ela vai replicar essa receita ad eterno, e aquela receita ela é imutável. Isso não existe. Qualquer doença, qualquer problema de saúde que você trate, que tenha um curso crônico, que tenha duração de meses, de anos, tem uma necessidade de ajuste terapêutico. Pergunta para um endocrinologista que trata de tireoide, pergunta para um cardiologista que trata de arritmia, que trata de pressão, pergunta para um reumatologista que trata de doenças inflamatórias e autoimunes. Nas outras especialidades, e essa é uma corrente, você muitas vezes precisa reavaliar o paciente recorrentemente para achar uma dose adequada de um medicamento, para fazer um ajuste a mais ou até a menos, quando o paciente está com uma doença um pouco menos ativa. E esse ajuste é que vai fazendo você se encaixar bem na terapêutica sem evoluir para efeitos colaterais. E tem gente que pega uma receita e quer usar eternamente, e replica eternamente. E quando é uma receita de manipulação, isso é mais grave ainda, porque tem farmácia que replica essa receita para o cara eternamente, sem considerar que esse paciente precisa voltar em atendimento. Eu tenho por hábito carimbar as receitas com um carimbo dizendo até quando o paciente tem que voltar, quantas vezes ele pode repetir aquela receita. Mas existem aqueles pacientes que fazem a safadeza de cobrir aquilo ali ou com branquinho ou com qualquer outra coisa, né, cobrir com papel, para que quando eles vão fazer uma foto da receita para encaminhar para uma farmácia de manipulação por WhatsApp, o número de repetições não apareça. Tem gente que apaga a data da receita para poder repetir ad eterno. Isso é desmerecer muito a si mesmo, ao seu problema de saúde e a queixa que o paciente tem e que causa sofrimento. Fora que eu estou usando uma medicação hoje, que eu devo usar ela por um período de tempo X, porque eu preciso reavaliar esse paciente até para entender se ele não está evoluindo com nenhum efeito colateral. Se o paciente pega e fica replicando a receita de uma forma continuada, quem que está se pondo em risco? Sou eu, que carimbei lá e pus na receita quantas vezes ele poderia repetir? Ou é ele que está fazendo as coisas da cabeça dele só para não ter que passar em consulta? As pessoas parecem que não têm responsabilidade com seus próprios receituários. E quando não têm responsabilidades com os próprios receituários, com a própria saúde, achando que é possível ficar fazendo a mesma coisa por um tempo absolutamente prolongado, elas estão se colocando em risco. Isso atrapalha. Aí chega depois de 4 anos usando a mesma receita e fala: a receita perdeu efeito. Perdeu efeito. Não é que perdeu efeito. O teu tratamento poderia estar muito melhor se você tivesse a cada 6 meses, 1 ano, que é muitas vezes quando o paciente está há muito tempo tratando comigo, a frequência que eu peço para ele vir. Se você tivesse vindo na frequência que eu te falei, eu teria feito ajustes na tua receita, primeiro, para evitar efeitos colaterais. Segundo, para que você pudesse ter uma continuidade de efeito sem estar vivendo essa crise que você está vivendo agora. Mas você quis fazer a coisa da tua cabeça, né? Você achou que era legal abandonar as consultas, porque a consulta tem que pagar, né? É triste, mas é uma realidade, né? Interessante isso, né? O valor que as pessoas têm. As pessoas, desculpa, eu sei que tem muita gente que é de salão aqui. Tem gente que faz a unha, tem gente que faz escova, tem gente que faz coloração mensalmente, mas não quer voltar no profissional da área da saúde para manter o cabelo que ela faz escova a cada 4, 6 meses, 1 ano, por conta de receita, para não ter
que pagar uma consulta para pegar uma receita nova. Eu tive farmácia que veio para mim, tem uma farmácia de manipulação que teve a capacidade de chegar para mim e falar assim, fulano quer repetir a receita. E ele disse que se eu não repetir, além daquilo que o senhor colocou na receita, ele vai em outra farmácia e faz a receita. E eu vou perder o cliente. Eu falei assim, olha, querida, esse cliente, ele está desrespeitando o meu trabalho inicialmente, ele está se colocando em risco, e eu vou dizer uma coisa, faça a receita para ele. Mas eu estou gravando esse áudio para você e vou deixar claro por escrito que a partir de agora, qualquer reclamação que esse paciente possa ter de efeito colateral com essa receita, essa responsabilidade da farmácia que acreditou que, para não perder o paciente, deveria colocar o paciente em risco. Ao invés de fazer aquilo que é muito importante, que se chama de atenção farmacêutica, que é um cuidado que o pessoal da farmácia recebe para orientar o paciente a voltar em consulta, ao invés de fazer a repetição de receita além do tempo que lhe é permitido. Então, conheço muita gente de farmácia absolutamente idônea, mas eu sei que tem farmácia que faz isso e eu lamento, é uma escolha da farmácia, mas a minha responsabilidade acaba na medida que o carimbinho acaba também. Né? Então vamos ficar atento a esse tipo de coisa. Gente, hoje eu recebi uma pergunta na minha caixa de perguntas, que assim, nada pessoal. Às vezes na minha caixa de perguntas eu sou muito objetivo. Tem gente que acha que eu sou grosso. Eu não sou grosso, eu sou objetivo. Quem me conhece sabe que eu não sou grosso. Ah, escova progressiva faz mal para a saúde? Preciso falar mais alguma coisa? Escova progressiva faz mal para o cabelo? Preciso falar alguma coisa? Quantos anos que se bate nessa tecla de que escova progressiva faz mal para o cabelo? Quantos anos? É muito interessante como existe aquele comportamento humano de muitas vezes ele quer negar que uma coisa faz mal para ele. E ele fica negando eternamente também. E essa negação eterna faz com que ele tenha uma exposição ao risco eterna também. Ah, mas isso é sempre. Eu sempre fiz e nunca fez mal para mim. O organismo muda. Uma hora vai fazer. O organismo, ele tem uma resposta para alguns tipos de exposições que a gente tem a agentes químicos que é cumulativa. Uma hora vai fazer. Então, a escolha é sua. Quando você começa a fazer progressiva e dá merda, porque você está negando algo que está mais claro que a luz do sol num dia de inverno como essa, que deixa o céu absolutamente lindo. Você quer insistir no erro. Então faz a progressiva. E vou repetir, não é nada pessoal com a pessoa que me perguntou, pelo amor de Deus. Eu costumo ser um pouco mais objetivo nas minhas respostas, nas minhas caixas de pergunta, porque eu entendo que se eu não for objetivo, eu vou ficar tergiversando e vou encher o saco de vocês não vão nem querer ler. Então eu prefiro ser objetivo e deixar claro. Mas se a pessoa, depois de quase 20 anos que se proibiu formol e de tanto ouvir falar que escova ácida não é um troço legal, ela não entendeu que escova progressiva não é legal, que vai fazer mal para a saúde dela em algum momento, então assuma a responsabilidade. A gente é responsável por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente não faz. Quando a gente pega uma receita, fica replicando ela eternamente e opta por não ir no médico para não ter que pagar uma consulta e pegar uma receita nova porque acha que aquela receita tá boa, responsabilidade é sua. Quando você opta por não acreditar que a progressiva ela faz mal, a opção é sua. Quantas vezes você já escutou que essa porcaria faz mal?
Ah, mas meu cabelo fica bonito. Pra mim, nunca fez. A hora que fizer, você vai se arrepender. Então a gente precisa ter uma consciência muito clara de que a teimosia ela atrapalha o tratamento capilar. Eu acompanho muitos couros cabeludos após escova ácida que estão extremamente inflamados. Uma inflamação duradoura, que às vezes dura de 7 a 10 dias. Acha que isso não atrapalha um tratamento capilar, um processo inflamatório de couro cabeludo causado por um agente químico? Se você acha que não, então segue fazendo. Mas não reclama que o tratamento não está evoluindo. Não reclama que as coisas não estão melhorando para você. Vamos lá, né? A gente tem uma pauta para seguir. Vamos falar assim. Espero que a paciente que eu atendi hoje, que me perguntou isso hoje, não entenda também que é pessoal. Mas acreditar que balinha de goma com vitamina trata a queda de cabelo é uma doce ilusão, né? É perder dinheiro, é jogar dinheiro fora. Eu desenvolvo suplemento nutricional e todas as vezes que eu desenvolvo eu faço questão de dizer: suplementos nutricionais vitamínicos são complementares ao tratamento da queda de cabelo. São complementares à queda de cabelo. Então, é bonitinho, né? Os ursinhos de goma, assim, de comer. Ah, mas ajuda? Poder ajudar? Pode ajudar. Ajudar. Mas resolver não vai resolver, né? Resolver não vai resolver. Então eu acho que a gente precisa deixar algumas coisas bem iluminadas, bem claras. Não tenho nada contra as balinhas de goma, os ursinhos de vitamina e deixo isso muito claro aqui. Mas a pessoa colocar a responsabilidade de uma balinha de goma para a solução de problema de queda de cabelo, vamos devagar, né? Vamos devagar. A propósito, né? Essa coisa que o ser humano tem, né, de querer encontrar atalho para tudo, isso atrapalha muito o tratamento de queda capilar. Muito. O cara vai na farmácia, ele compra um monte de porcaria. O cara vai não sei aonde, ele compra um monte de porcaria. O cara vê na internet, ele compra um monte de porcaria. Essas porcaria aqui, ó, tem inteligência artificial. Você fala em queda de cabelo, aparece um monte de anúncio para você em queda de cabelo daqui a pouco. Um monte de anúncio, de um monte de bobagem. E aí você vai olhar, nossa, olha aqui, que coincidência, né? Eu tava falando de queda de cabelo hoje, tô passando por isso. Meu Deus, olha aqui uma cápsula milagrosa que faz o cabelo crescer 4 centímetros por mês. Porra, não vai ser ingênuo, meu. Para de ser ingênuo. Eu não consigo entender como ainda tem gente que acredita que com uma cápsula, com uma vitamina, o cabelo vai crescer 4 centímetros por mês. Tem gente que parece que gosta de ser enganado. Se você gosta de ser enganado, tá lindo. Tá lindo, vai e compra. E depois se frustra. Mas pelo amor de Deus, você quer alguma coisa séria? Procura alguém sério para te ajudar. Ah, mas eu vi na internet. E o quanto de propaganda enganosa que tem escondido por trás de uma página que parece uma página de notícias? Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. O marketing que algumas empresas usam para tentar fazer com que o leitor acredite que o que ele está lendo é uma notícia. Tem nome de médico que não existe, tem nome de pesquisador que nunca nasceu. E o cara tá lá. Nossa, o doutor fulano de tal
diz que esse tipo de produto, que essa vitamina... esses dias eu tive que ler a pachorra nessas pseudomatérias de que biotina é uma vitamina rara. Porra, a biotina o nosso corpo produz. Nosso corpo produz. Mas é uma vitamina amplamente distribuída em um conjunto de alimentos. É raro. Olha, sim, ó. Vou fazer uma live com o Siqueira um dia. Eu e ele. Pra gente ver quem que fica mais incomodado com as besteiras que a gente vê mundo afora. Bom, vamos lá. Entenda uma coisa. Eu vou dizer claramente, eu não tenho por que mentir para você. Eu não tenho por que mentir para você que está aí me escutando. Se alguém te der uma confirmação que você tem um diagnóstico de uma doença que você vai ter que tratar a vida toda, entenda que essa é a realidade. Que não existe hoje nenhum tipo de doença de curso crônico, de evolução progressiva que tenha cura hoje. Algumas das patologias têm controle. O que é controle? Eu posso bloquear a evolução, mas eu tenho que continuar tratando até o fim da vida. Mas e células tronco, e exossomas, e plasma rico em plaqueto ozonizado, e transplante de células adiposas? Nada disso até hoje se provou eficiente para tratar de maneira incisiva e única, sem que você tenha que continuar fazendo, uma queda de cabelo de curso crônico. Nada. Alopecia endogenética, alopecia cicatriciais, elas podem até estabilizar sozinhas. Mas algumas doenças, se a gente não consegue uma estabilização, a única forma de estabilizar é com tratamento de uso contínuo até o fim da vida, caso antes de você morrer não surja nada que seja uma solução para o teu problema. E aí é uma briga que eu tenho com muita gente, que a pessoa passa a olhar o tratamento como um peso, e na verdade o peso não é o tratamento, o peso é a doença. O tratamento, ele é a forma que você tem de lidar melhor com a doença. E tem muita gente que para de tratar porque não quer ter a doença. Eu já falei isso em outras lives. A pessoa nega a doença a partir do tratamento. Eu não quero ter a doença, então eu paro de tratar. O diabético faz muito bem isso. O hipertenso faz muito bem isso. Além do que, tanto o diabético como o hipertenso, além de negar o tratamento e não fazer o tratamento direito, eu não estou generalizando, eu estou falando de muitos, e muitos inclusive que eu conheço, que não fazem direito, ainda não seguem as orientações de mudanças de hábitos, que são fundamentais para a boa saúde de um paciente com diabetes ou com hipertensão. Então eu nego o que eu tenho através de negar o tratamento. Então não negar o tratamento é um grande passo para que você possa ter um melhor controle da evolução da doença. Mas tem doença que você consegue melhorar com tratamento crônico? Sim, a alopecia endogenética é uma delas. Tem muita gente que pergunta, tem coisa para fazer para melhorar o cabelo da alopecia endogenética? Tem uma cacetada de coisa que dá para fazer. O portfólio para a alopecia endogenética é absolutamente gigante. Ninguém precisa ser condenado a ficar careca por conta da alopecia endogenética hoje. Se você naturalmente pegar ela no início e se você cuidar do seu cabelo direito. Porque também não adianta eu passar uma receita, uma orientação, uma indicação de procedimento para um paciente, o paciente não fazer aquilo que a gente faz, né? Outra coisa que atrapalha o paciente é paciente que não entende que
Existe o home care e existe aquilo que é um tratamento que precisa ser feito dentro da clínica. O tratamento fica manco, fica capenga. Ah, eu só vou fazer o home care. Aí o tratamento não anda direito, né? Ah, mas tem a questão financeira. Concordo, tem questão financeira. Mas existe também as possibilidades que as clínicas e os espaços de saúde podem te dar para facilitar e para que você possa fazer. De repente, não necessariamente vir uma vez por semana, de repente você não tem tempo, até uma vez por semana não é adequado, mas uma vez a cada 2, a cada 3 semanas, mas alguma coisa de suporte dentro da clínica é necessário fazer. Isso faz com que o seu tratamento ele fique mais ajustado. Além do que, você voltando ali para fazer os tratamentos periodicamente, você vai ter sempre um profissional te olhando. E à medida que esse profissional vai te olhando, ele vai percebendo as necessidades do teu tratamento e, se precisar, ele te ajuda a ajustar o tratamento para que você possa ter uma performance maior. Então, o profissional de terapia capilar, que é um profissional extremamente importante dentro do mercado da área capilar, da tricologia e da queda de cabelo, né? O profissional de terapia capilar, ele é fundamental dentro desse processo. Ele cumpre uma missão específica, extremamente estratégica na manutenção de um bom cuidado capilar, tá certo? Então, tenham atenção com isso, porque isso é absolutamente muito importante, tá certo? Então, esse é um ponto legal. Pô, você me passou um shampoo, meu terapeuta capilar me passou um shampoo, mas eu não me adaptei ao shampoo, resolvi usar outro. Resolveu sem avisar. Quer dizer, você não sabe se mas aquele shampoo não deixava o meu cabelo bonito. Mas aquele shampoo tratava o seu couro cabeludo. E é nessa hora que você tem que ter diálogo com quem cuida de você. Se tem uma das coisas que mais atrapalha um paciente com problema capilar é a falta de diálogo com o profissional. É perguntar, olha, o meu tratamento capilar não está... O meu cabelo não ficou legal com shampoo. Posso fazer alguma coisa diferente? Mudo de shampoo ou mudo alguma coisa no meu modelo de lavagem ou de cuidado de higienização? Poxa, o terapeuta capilar, o tricologista, ele vai virar para você e vai falar assim, olha, faz o seguinte, usa o teu shampoo de tratamento no começo do teu banho e depois você usa um shampoo que vai deixar o teu cabelo mais bonito num segundo tempo de lavagem. Mas não deixe de usar o seu shampoo de tratamento. Ah, mas a loção deixa meu cabelo pegajoso. O cara toma anabolizante para ficar forte, mas ele sabe que o anabolizante deixa ele careca. Ele não quer ficar careca. Ele quer ficar forte e não quer ficar careca. Não dá para ter tudo. Deu para você entender? Não dá para ter tudo. Você pode ficar forte de uma maneira legal sem anabolizante, sem ficar monstruoso e sem anabolizante, e não ficar careca. Então assim, você quer ter cabelo, a loção é essencial, a loção é obrigatória. Então assim, muda o teu modelo de higienização. Usa a loção à noite, lava de manhã, fica com o cabelo lindo ao longo do dia, passa de novo a loção de noite, lava de manhã e assim vamos. Muda teus hábitos para você manter o teu cabelo. Qual é a dificuldade? Quantas pessoas mudam o hábito de dieta quando resolvem que querem emagrecer? Medicamento não é cosmético. Medicamento não foi feito para embelezar, foi feito para tratar alguma coisa. Você já viu medicamento que alimenta? Ah, vou tomar um antifúngico porque ele me oferece todos os nutrientes que eu preciso para passar meu dia. Já viu isso? Não existe isso, meu. Não existe. Então você quer tratar cabelo? Existem cosméticos que tratam, existem dermocosméticos, que é uma configuração meio, né, obscura aí, esse nome
ele não fica bem claro na legislação, existe medicamento. Medicamento, ele não vai ser um cosmético, ele até pode não atrapalhar a estética do teu cabelo, mas existe uma grande chance dele não deixar o teu cabelo bonito. E mesmo um cosmético feito para tratar o seu cabelo, sendo um cosmético, ele pode tratar o seu couro cabeludo e te ajudar na queda de cabelo, né? Ele pode não deixar o teu cabelo bonito. Então a gente precisa entender quais são as prioridades que a gente tem e adequar o nosso modelo de higiene, o nosso modelo de higienização aos nossos cuidados, para que a gente possa sair de manhã para trabalhar ou para o nosso dia a dia, o nosso cabelo está do jeito que a gente quer. Eu faço para mim uma loção que eu alterno com uma loção dermocosmética. No dia que eu uso na noite que eu uso essa loção, que é depois do meu banho noturno, o meu cabelo acorda mais duro. Eu adoro quando eu uso essa loção, porque eu acordo de manhã, penteio ele para trás do jeito que eu uso, e ele não fica solto. Eu uso a loção como um fixador, mas é o jeito que eu atendo. Eu conheço um monte de gente que odeia esse efeito. Mas eu faço as minhas receitas para elas terem esse efeito. Para eu não precisar usar um modelador, uma cera, uma pomada, um spray, seja lá o que for. Então a gente tem que se adaptar ao tratamento. Se você quer tratar, você precisa se adaptar ao tratamento também. Não tem resultado. Sabe aquela brincadeira que o pessoal de atividade física fala, que está treinando, fala no pain, no gain? Por que isso não vale para o cabelo? Eu quero tratar cabelo, ficar cabeluda, eu quero cabelo maravilhoso e não quero que o meu cabelo fique feio sob circunstâncias nenhuma. Não. Eventualmente você vai usar alguma coisa que vai deixar o teu cabelo mais duro, mais pegajoso e que você vai ter que usar por um período de tempo e lavar depois de um tempo para você ficar com o teu cabelo do jeito que você quer. Então assim, vamos entender que para tratar um cabelo, para tratar uma queda de cabelo, uma alopecia, uma dermatite e assim por diante, é essencial, é fundamental que se haja algo que é chamado de esforço pessoal. Esforço pessoal. Buscar um caminho para as coisas funcionarem. Buscar um caminho para que as coisas possam ficar legais para você. Muito comum o cara chegar na clínica e falar: poxa, mas não melhorou nada. Ah, quanto que você fez de tratamento? Ah, eu usei as cápsulas todo dia, mas a loção eu usei 30% dos dias. Não melhorou nada? A culpa é minha por ter prescrito uma loção que você não se agradou, ou por você não ter usado, ou de repente não me comunicado, para que eu pudesse te ajudar a entender como seria uma boa adequação para você usar a tua loção. Porque se você me perguntasse, eu ia te orientar. Olha, faz assim, usa a hora que você chega em casa, deixa algumas horas e lava depois. Ou usa à noite e lava depois, lava no dia seguinte. Ou, você lava de manhã, depois do seu treino? Pois é, então por que não usa antes do treino? Deixa 1 ou 2 horas ali, aquela loçãozinha agindo, e lava depois. Na verdade, o ideal seria ficar de 2 a 3 horas. O ideal seria ficar de 2 a 3 horas. Então existem muitas coisas que a gente faz e que a gente não faz que atrapalham o tratamento capilar. Essas são algumas. Eu vou falar a última. Neurose. Neurose, aquela coisa de ficar contando o cabelo, olhando os cabelos que caem, ficar procurando os cabelos que caem. Isso tem um efeito psicoemocional absurdo. A pessoa não percebe. É muito comum a pessoa estar ficando cabeluda aqui em cima e ela não perceber que o cabelo dela está melhorando porque ela está olhando para a pia, para o box, para o ralo do box, para a escova. Principalmente no eflúvio telógeno. No eflúvio telógeno acontece uma coisa maluca. O cabelo fica repondo pra caramba, mas a queda ainda não cedeu. E a pessoa olha pro ralo, pro box, pra escova, pra pia, pra mesa de trabalho, mas não olha pra própria cabeça. Não consegue perceber que o cabelo no couro cabeludo já está vindo de uma maneira, muitas vezes, absurda.
Aí quando o paciente chega na clínica, poxa, mas você não está olhando para o teu couro cabeludo? Ah, não, não. Aí você começa a mostrar para a pessoa que os cabelos estão melhorando na cabeça dela. Que eu acho que é onde ela quer, né? Eu acho que é onde ela quer. Então, gente, entrem dentro de um processo de... Quando vocês entrarem num tratamento, quando entrarem no tratamento, foca no tratamento, foca no cabelo que vai nascer e que vai perpetuar o seu crescimento naquilo que for possível, né? Essa perpetuação é por anos, né? 2, 3, 4 anos, por conta do tratamento em si. Mas não fica neurotizando com aquilo que você está vendo no ralo. Quanto mais você foca no que você perde, menos você se dá conta do que você ganha. Isso para mim é uma coisa assim mercadológica. Mercadológica. Porque eu sempre entendi, sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu bato nessa tecla, quem é meu cliente sabe, quem é meu paciente sabe. Não é o que você perde, é o que você repõe que faz sentido. É a capacidade do teu couro cabeludo de trazer o teu cabelo de volta com mais rapidez e manter esse teu cabelo em crescimento que vai fazer o teu tratamento ter sucesso. Se a tua queda ainda não melhorou, é porque ainda não chegou o momento de melhorar, mas em algum momento esse cabelo crescendo e se mantendo em crescimento, ele vai induzir uma redução dessa queda. E ao reduzir a redução dessa queda, você vai perceber que você deixou de olhar o tanto que você estava ganhando no teu couro cabeludo. Por um bom tempo. Vamos em frente, gente. Vamos em frente. Vamos tentar focar naquilo que é positivo. O esforço, ele é recompensado. O estabelecimento de uma boa rotina, ele é recompensado. Os bons hábitos de dia a dia, eles sempre são recompensados. Não adianta você achar que você vai ter uma vida louca, comendo besteira, dormindo mal, passando noite acordado, fumando, tomando cachaça, usando droga, e o teu cabelo vai ficar bonito. Então, assim, para que a gente possa ter saúde, a gente precisa respeitar duas coisas que são as coisas mais importantes que Deus nos deu, que formam uma unidade: a nossa mente e o nosso corpo. É a nossa casa. Respeitem a casa onde vocês moram. E eu não estou falando da casa física, não. Eu estou falando dessa casa aqui. Se você não respeita essa casa, não é só o seu cabelo que não vai melhorar. A tua saúde vai degringolar. Como um todo. E o cabelo é parte desse todo. E uma hora você vai pagar um preço caro por isso. Então, mente boa, cabeça boa, né? Corpo saudável e determinação, foco, né? Foco nos cuidados, foco no trabalho, foco na mudança de hábito, contato com o profissional que cuida de você para que ele possa te ajudar quando você tiver dúvidas, quando você estiver tendo algum problema com a medicação, com o shampoo, com a loção, seja lá o que for. Mas foco. Tudo bem? Essa live foi para aquela pessoa que disse que eu faço live brava ontem. Na minha caixa de perguntas. Não faço live bravo, eu faço live indignado. É diferente. Gente, semana que vem, 9 horas da noite, segunda-feira, dia 20, eu tenho um encontro aqui com vocês, com o professor, o educador físico Caio Augusto Siqueira. Ele vai estar aqui, nós vamos falar sobre atividade física, a prática, a não prática e o controle da dor como atividade física, porque dor crônica causa queda de cabelo. Então, controle da dor com atividade física como objetos de cuidados para um cabelo saudável, para uma saúde saudável. O Caio é um cara incrível,
É um cara que tem um treinamento enorme do ponto de vista de conhecimento técnico, faz cursos com grandes figuras dos Estados Unidos. Ele é discípulo do Santiago McCarthy, que é um brasileiro que mora em Nova York, que vem periodicamente para o Brasil ensinar coisas muito legais. Então, é imperdível o bate-papo com o Caio na segunda-feira, dia 20 de julho, às 21 horas. Vejo vocês semana que vem. Beijo.